Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título O Dia do Senhor. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos e o primeiro deles será a altivez oriunda da prosperidade. Em segundo lugar, vamos falar sobre o Dia do Senhor para Israel. E em terceiro lugar, vamos falar sobre o Dia do Senhor para a Igreja. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. A altivez oriunda da prosperidade. Os israelitas, sob as bênçãos de Deus, prosperaram na vertente material, porém atrofiaram-se na vertente espiritual. E nesta área não prosperaram. Ao contrário, tornaram-se orgulhosos, soberbos, corruptos e extremamente idólatras, adorando os deuses pagãos. Receberam o devido julgamento por terem se afastado do Senhor. E por isso mesmo foram castigados, culminando com o domínio assírio sobre o reino do norte, Israel, em 722 a.C., e com o domínio e cativeiro babilônico sobre o reino do sul, Judá, em 586 a.C. Nos dias de hoje, cabe ao cristão entender o que seja a prosperidade bíblica, advinda do Senhor, seguindo fundamentos e preceitos da Santa Bíblia, o que passamos a expor neste momento. Preceitos bíblicos para a prosperidade cristã. Nem a teologia da prosperidade, que coloca o bem material no lugar de Cristo, e nem a teologia da miséria, que condiciona a escassez das posses materiais para uma vida espiritual plena, e sim a prosperidade verdadeiramente bíblica, onde o homem deve ter uma vida equilibrada, discernindo o que é espiritual e o que é material, sem tirar de foco a salvação em Cristo Jesus, sendo abençoado com saúde e provisões. Vejamos então aqui um texto bíblico que está na terceira carta de João, do versículo de número 1 ao 4, já que na terceira carta de João nós não temos capítulos, para aqui nós caracterizarmos o que seja a prosperidade bíblica. Diz assim a palavra do Senhor: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Portanto, aqui o amado Gaio andava na verdade, andava nos caminhos do Senhor, e o presbítero, no caso o apóstolo João, faz votos de prosperidade material, saúde e prosperidade espiritual ao amado Gaio. Esta é a verdadeira prosperidade bíblica. Salvação, saúde e provisões da parte do Senhor. Em segundo lugar, como preceito bíblico para a prosperidade cristã, Deus ama a prosperidade espiritual e material de seus servos. No Salmo de número 37, versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 37, versículo 25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão.
No Salmo 35, versículo 27, diz a palavra do Senhor: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo. Deus ama a prosperidade espiritual e material dos seus servos. Como terceiro preceito bíblico para a prosperidade cristã, Deus faz promessas aos homens e então assegura que essas promessas tenham cumprimento, sendo Ele a garantia do cumprimento de suas próprias promessas, sendo ainda estas promessas positivas, certas e arraigadas de fidelidade. O segundo ponto relacionado a partir desses preceitos bíblicos para a prosperidade cristã é que a obediência a Deus nos faz ser próspero em todas as áreas da nossa vida. A obediência a Deus é o preceito fundamental para a prosperidade espiritual e material. Sem a presença de Deus em nossa vida e a incondicional obediência a Ele, qualquer esforço, por mais árduo que seja, não nos fará prosperar de forma integral e também ficamos impossibilitados de discernir o que é espiritual do que é material. Com generosidade no coração, obedeçamos ao Senhor e façamos a sua vontade, de modo que o nosso celeiro e o nosso lagar venha a transbordar com abundância. E isso nós podemos contemplar no livro de Provérbios, capítulo de número 3, versículos 9 ao 10, que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Portanto, obediência aos preceitos bíblicos nos faz ser próspero, porque assim somos abençoados pelo Senhor. Como o terceiro ponto importante, além dos preceitos bíblicos para a prosperidade cristã e a obediência a Deus para ser próspero, nós temos que trabalhar arduamente de forma diligente. Um cristão, para ter uma vida próspera e equilibrada, precisa trabalhar com afinco, no desprendimento mental, muscular e espiritual. A palavra de Deus nos adverte que só colhe quem planta, só come quem trabalha, só multiplica seus bens quem poupa. A Bíblia Sagrada nos ensina que devemos ter o conhecimento, a habilidade e a atitude para ser próspero nos pilares da disciplina, da organização e da capacidade de poupar, segundo a configuração organizacional das formigas. Leiamos no livro de Provérbios, capítulo 6, essa advertência contra a preguiça que o Senhor nos dá, nos instruindo a trabalhar como a formiga trabalha. Vejamos, Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 11, diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, prepara o seu pão, na cega, ajunta o seu mantimento, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado.
No reino de Deus não há espaço nem lugar para o preguiçoso, que dorme em berço esplêndido, esperando ser engolido por um leão. Vendo a sua pobreza material se consolidar e a sua vida espiritual se apagar, conforme as cinzas de um carvão que se queimou. O preguiçoso não gosta de trabalhar e, se não trabalhar, não prospera na dimensão material e espiritual, mesmo porque há uma interface entre trabalho e espiritualidade. O ocioso, ele cai na inércia pecaminosa e a sua mente desocupada mergulha este homem para a insensatez e o torna negligente para os cuidados de sua vida material e espiritual. Provérbios 24, versículos 24 versículos 30 ao 34 diz: Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem, falto de entendimento, eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urticas, e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Como quarto ponto para a prosperidade bíblica, segundo os fundamentos da Bíblia, nós vamos falar sobre trabalho, prosperidade e espiritualidade. Em primeiro lugar, o homem ele é um ser espiritual e também material, e assim ele vive nestas duas dimensões, interagindo de forma permanente. As bênçãos de Deus para o homem são efetivadas nestas duas dimensões, nas quais denominaremos o mundo material, terra, e mundo espiritual, céu. Quais são as bênçãos materiais de Deus no mundo material, terra? Em primeiro lugar, provisão, vida digna e de sustentabilidade de forma equilibrada. Em segundo lugar, bênçãos materiais de Deus no mundo material, proteção, guarda e proteção contra as ciladas malignas e do inimigo. Em terceiro lugar, bênçãos materiais de Deus no mundo material, vida feliz, felicidade na família e no lar. E por último, saúde, saúde plena. Estas são as 4 bênçãos materiais de Deus no mundo material: provisão, proteção, vida feliz e saúde. As bênçãos espirituais de Deus no mundo material, terra, são em número de 3. A primeira, o perdão dos pecados, ou seja, a salvação, libertação da morte eterna e provisão de uma cidadania celestial. Em segundo lugar, como bênção espiritual, nós temos o poder do Evangelho aqui na terra. Receber o poder do Evangelho de Cristo para enfrentar as aflições do tempo presente. E por último, nós temos a santificação, que é a transformação de um ser humano segundo a pessoa de Cristo, a ponto de virmos a possuir a própria imagem, plenitude de Cristo. Portanto, bênçãos espirituais de Deus para o cristão no mundo material, terra, são perdão dos pecados, que nos remete à salvação, poder do Evangelho e santificação. Agora, as bênçãos de Deus no mundo espiritual, céu. Primeiro, vida eterna. Deus, sem nós merecermos, nos deu gratuitamente a vida eterna. Um dia assumiremos um corpo glorificado para vivermos eternamente com Jesus. Em segundo lugar,
prosperidade, vida plena e abundante no céu. Portanto, como bênçãos de Deus no mundo espiritual, nós temos vida eterna e prosperidade. Portanto, o Senhor, Ele ama a prosperidade dos seus filhos e quer nos abençoar aqui na terra e também no céu, que vai culminar, no caso, com a vida eterna e a prosperidade. E, portanto, nós, como cristãos, temos que achar natural que, obedecendo ao Senhor, trabalhando arduamente, conhecendo os princípios base da prosperidade bíblica, nós seremos abençoados pelo Senhor. E por isso, sendo abençoado pelo Senhor, não coloquemos os bens materiais, a prosperidade em si no nosso coração, porque o nosso coração deve ser preenchido apenas com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, na condição de ser eterno e infinito, é o único que pode preencher o nosso coração. E bens materiais, como são finitos, eles não podem preencher o nosso coração, que é infinito, pois Deus colocou no coração do homem a infinitude. Portanto, não deixemos que a nossa prosperidade apague a imagem de Deus no nosso caráter, no nosso ser, sabendo sempre que a prosperidade é uma vontade de Deus para o cristão. Passemos agora a estudar o item 2 da lição, o dia do Senhor para Israel. Para o período veterotestamentário, pelo menos 2 significados são plausíveis para entendermos o que seria o dia do Senhor sob a ótica do Antigo Testamento, a saber, em primeiro lugar, o dia do Senhor significa um julgamento temporal do Senhor com relação a uma nação ou pessoas desobedientes aos seus preceitos e à sua vontade. Isaías, capítulo de número 13, livro de Isaías, capítulo de número 13, versículos 9 ao 12, diz o seguinte, a palavra do Senhor: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. O segundo ponto para o dia do Senhor, na ótica de Israel, o dia do Senhor assume também o significado de ser o governo soberano de Deus sobre os céus e a terra, realizando julgamentos, salvação, direcionamento da história da humanidade, etc. Isaías capítulo 2, versículos 2 ao 5 diz assim: Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em rédeas de arados e suas lanças em poldadeiras. Uma nação
não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Portanto, aqui uma expressão bíblica de versículos para determinar este governo soberano de Deus sobre tudo, sobre a terra. Passemos agora a estudar o terceiro ponto da lição, que fala sobre o dia do Senhor para a igreja. Para o período neotestamentário, o dia do Senhor assume pelo menos 3 significados. Primeiro, é que o dia do Senhor representa toda a era messiânica, ou seja, desde o princípio do cristianismo, perpassando por todos os dias do Messias, Jesus Cristo, aqui na terra. Como segundo ponto, o dia do Senhor para a igreja pode também significar o expansionismo do cristianismo pelo mundo e sua plena continuidade ao longo da era cristã, até os nossos dias. Como terceiro ponto, o dia do Senhor para a igreja assume o significado da volta de Cristo para arrebatar a sua igreja, e este é o principal ponto em que nós estabelecemos o significado do dia do Senhor. Considerando a volta de Cristo para arrebatar a sua igreja como a nossa grande esperança e como o dia do Senhor, nós temos os seguintes pontos a mencionar sobre este evento. Todos os salvos serão arrebatados, em primeiro lugar. O arrebatamento da igreja do Senhor Jesus será o mais extraordinário acontecimento a ser contemplado pelos homens, sendo também o próximo evento profético a acontecer na história da igreja. Será a segunda revolução mundial espiritual que marcará o início da volta de Cristo a esta terra e iniciará efetivamente a consumação dos acontecimentos preditos na Bíblia Sagrada quanto à doutrina da escatologia, as últimas coisas, que só terão sentido e só poderão ser desencadeados com a volta de Jesus. Portanto, passemos a definir da forma teológica o que seja arrebatamento. Oriunda da palavra latina raptus e do verbo grego arpazo, cujo significado é retirar algo com rapidez e de forma inesperada, definimos o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus como sendo a retirada brusca, inesperada e de forma sobrenatural dos verdadeiros cristãos do planeta Terra, que serão transportados para as regiões celestiais, onde unir-se-ão eterna e plenamente com o Senhor Jesus. O tempo do arrebatamento. O arrebatamento dos salvos em Cristo Jesus ocorrerá antes da grande tribulação, em dia e hora que não sabemos, só Deus sabe, porém devemos vigiar e orar enquanto esperamos a segunda vinda do Senhor. Apesar de não sabermos nem o tempo e nem a hora da segunda vinda de Cristo, o Senhor Jesus mencionou todos os sinais para a proximidade da sua volta, tais como o aparecimento de falsos cristos, a perseguição aos cristãos, falsos profetas, pregação do Evangelho de Cristo em todo o mundo, apostasia da fé, ensino da doutrina de demônios, degradação total das relações sociais, multiplicação das iniquidades, a falta de amor, fomes, pestes e epidemias, terremotos, sinais do céu e coisas espantosas, guerras e revoluções, conflito entre as nações e desenvolvimento da ciência. Logo, devemos estar atentos aos acontecimentos de nosso tempo, tendo cuidado de realizar uma leitura dos fatos, com um olhar crítico e apurado com relação à proximidade
da vinda de Jesus. Portanto, nós estamos certos de que estamos muito próximos da volta do Senhor Jesus, exatamente por estes sinais já estarem acontecendo nos nossos dias. E a volta de Jesus, ou seja, esta é a grande esperança nossa, o arrebatamento. Segundo estudiosos da palavra de Deus, existe pelo menos 300 referências bíblicas para o evento do arrebatamento, se consolidando como um tema importante que deve ser visto por nós cristãos como a nossa grande esperança e que é denominado em muitos pontos como o dia do Senhor. Pelo menos 3 motivações quanto ao arrebatamento nos traz segurança, consolação e alegria, a saber, primeiro, o arrebatamento nos dará plena segurança de que não passaremos pelos nefastos acontecimentos da grande tribulação. A igreja do Senhor Jesus estará livre deste grande sofrimento e flagelos que virá sobre a terra. Como segundo ponto, o arrebatamento nos proporcionará a consolação de que um dia vamos nos reencontrar e rever os nossos entes queridos que já partiram para a glória na presença do Senhor. Em terceiro lugar, o arrebatamento consolidará de forma pragmática a nossa salvação tão esperada, onde viveremos com alegria eternamente com Cristo no céu, num corpo glorificado, incorruptível, igual ao de Jesus. Algumas provas práticas do arrebatamento, ou seja, que ele vai acontecer, é que registros bíblicos, como por exemplo, 2 grandes profetas, Enoque e Elias, por viver uma vida de fé e comunhão com Deus, passaram pela inefável experiência do arrebatamento. Isto é, foram capturados vivos para viver no céu com Cristo, configurando a prova material que o arrebatamento dos salvos em Jesus Cristo não é utópico e é absolutamente certo que este evento vai ocorrer, melhor dizendo. Portanto, aqui, Enoque e Elias foram arrebatados. Este é um exemplo prático disso, e isso vai acontecer com a igreja. O apóstolo Paulo também, como outra prova prática, narrou uma experiência pessoal que nos indica o processo do arrebatamento, onde ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que não é lícito falar aos homens. E como terceiro ponto dessa prova prática do arrebatamento, precisamos crer que Jesus realmente virá em breve, buscar a sua igreja e que devemos estar preparados para este glorioso evento predito, melhor dizendo, por Jesus, pelos anjos e pelos apóstolos. Portanto, este é o dia do Senhor que nós esperamos avidamente, o dia em que ele vai voltar a este planeta para arrebatar a sua igreja. E, portanto, vamos falar um pouco como será este arrebatamento e a ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo, devido às grandes dúvidas suscitadas pelos cristãos da igreja de Tessalônica e também pela igreja de Corinto, lançou em suas respectivas cartas a estas igrejas exaustivas explicações e ensinamentos revelados sobre a condição dos mortos e vivos fisicamente no que tange aos acontecimentos por ocasião do arrebatamento, aos quais possamos mencionar neste momento, ou vamos mencionar neste momento. Vamos fazer uma leitura rápida da primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4. Carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos 13 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes
com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se credes que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerás do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Portanto, se nós formos aqui fazer uma cronologia do arrebatamento, segundo o apóstolo Paulo neste texto que nós lemos, a situação dos mortos é que o apóstolo Paulo nos adverte a não sermos ignorantes com respeito ao que acontecerá com os mortos, salvos em Cristo Jesus, para que nós não estejamos tristes como os vivos, sem Cristo, que morrerão, sem esperança e sem saber para onde irão. Há uma promessa da ressurreição dos mortos. Em seguida, ele faz uma primeira revelação. O apóstolo Paulo nos revela que os vivos, salvos em Cristo, só irão ao encontro de Jesus depois que todos os mortos salvos em Cristo ressuscitaram. Paulo ainda fala sobre sinais celestiais para o retorno de Cristo. Significa que, dada a palavra de ordem do Senhor, o grito estridente da voz do arcanjo e o som ressonante da trombeta de Deus, aí Jesus desce dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, de forma extraordinária e espetacular. A segunda revelação sobre os vivos, salvos em Cristo, é que o apóstolo Paulo menciona que após a ressurreição dos mortos em Cristo, os vivos, salvos em Jesus, serão arrebatados juntamente com eles entre as nuvens. Vencerão a lei da gravidade para o encontro nos ares com o Senhor Jesus. E a certeza e a segurança da salvação como último ponto que Paulo menciona, ele nos exorta a nos consolarmos pela certeza e segurança da salvação e a não ficarmos tristes ou com especulações teológicas e filosóficas confusas e errôneas a respeito dos que já morreram fisicamente e dos que estão vivos. Um outro ponto em que Paulo fala sobre esse assunto é na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos 50 a 54. Vamos fazer apenas uma leitura, onde é dada praticamente a mesma explicação sobre o arrebatamento. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 54, diz assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Antes do arrebatamento e depois dele, vamos fazer aqui uma comparação. A nossa condição moral e espiritual antes do arrebatamento. Devemos nos preparar para a segunda vinda de Cristo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, vigiando de forma permanente o que significa manter a nossa conduta moral de forma irrepreensível, viver uma vida espiritual autêntica, verdadeira, sem remendos de religiosidade, ser genuíno, proclamar sempre a verdade
e demonstrar a inteira fidelidade ao Senhor Jesus, nos santificando para sermos santos e salvos. Estas condições são importantes para nos manter apercebidos sobre este retorno de Cristo num estado de discernimento, diligência e de extrema prudência. Nós, cristãos, devemos esperar o retorno de Cristo segundo o seguinte estado moral e espiritual. Primeiro, temos que amar sua vinda. Segundo, estar em santidade. Terceiro, ter uma vida irrepreensível. Quarto, esperar Cristo com paciência e esperar o Senhor em permanente vigilância. Agora, qual será a nossa vida depois do arrebatamento? Após o arrebatamento, teremos o privilégio de passar pelo tribunal de Cristo, onde seremos galardoados pelas boas obras e pelas bodas do Cordeiro, a grande festa e banquete entre a gloriosa igreja e o Senhor Jesus, sendo que em estado eterno viveremos num corpo glorioso, igual ao de Jesus, sem limitações de espaço, de tempo, sem dores, sem doenças, sem sofrimentos, sem injustiças e sem pecados. Viveremos a invisível plena comunhão e adoração ao nosso Deus em amor e justiça. Concluindo a nossa aula de hoje, o dia do Senhor será o dia mais extraordinário do povo de Deus, pois será o dia que ansiamos a sua chegada, para a redenção do nosso corpo mortal, para um corpo imortal, consumando de forma prática a nossa salvação em Cristo, onde estaremos vivendo eternamente com o nosso Senhor. Aleluia! Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.